Então, desde o nascimento, né, essa guarda municipal, vocês já lutavam para que a gente pudesse estar aqui hoje. É uma família desde o início, pré-tática, acompanhando, acreditando. Eles estão junto do início até a formatura. O placavo, literalmente, ela segura na sua mão e vai até aqui, ó, até a faixa. É a única que está aqui na nossa formatura, prestigiando. Fala pessoal, e aí? Tudo na paz, tudo tranquilo, tudo 100%. Sejam todos aí mais uma vez muito bem-vindos, tá pessoal? Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho aí da IDECAM, né? Você que vai encarar essa banca, né pessoal? Você precisa entender, né? Começar a entender já que a gente vai ter uma prova de língua portuguesa aí que não é fácil, tá? A IDECAM tá longe de ser uma banca simples, tá? Provavelmente nós teremos aí uma prova, né, que é uma prova de língua portuguesa que, né, em nível nacional assim, vai ser uma prova bem puxadinha assim, né? E as provas, né, para guarda, né? A gente está falando prova de língua portuguesa para guarda municipal. E as provas para guarda realmente têm ficado mais difíceis, né, pessoal? Recentemente nós tivemos a FGV fazendo aí a GM de Vitória, né? Então, assim, não tá um negócio muito fácil, não, entendeu? Já foi mais fácil, entendeu? Mas fazer o quê, né? É o jogo. Então, a nossa prova de língua portuguesa não vai ser uma prova tranquila porque a IDECAM não é uma banca fácil, tá? Tá longe de ser, tudo bem? Então, assim, não deixa para você ficar estudando língua portuguesa de maneira meia boca, não, tá? Porque realmente a língua portuguesa da nossa prova não vai ser tão simples, tá? A nossa banca não é uma banca tão simples, não. Mas vamos lá, fazer uma revisão aqui, bem legal, para a gente já começar a entender as dificuldades dessa banca, como que ela costuma cobrar e, né, fazer esse simuladinho aqui para você ver se realmente você já tá fera. Olha só. Peguei aqui algumas questões bem atuais, né? Pra gente fazer aqui, brincar. E vamos lá. Aí diz o seguinte, a primeira questão aqui, pessoal, é assim, ó. Assinale a alternativa em que a palavra indicada retirada do texto tenha sido acentuada seguindo uma regra distinta das outras. Ou seja, todas as palavrinhas ali são acentuadas seguindo uma determinada regra. Uma é diferente. Vamos ver qual. Diz assim, ó, assinale a alternativa em que ela tem a diferente aqui. E aí, vê, ó. Aí na letra A você tem a palavra já. Na letra B, Na letra C, nós. Na letra D, tem. Na letra E, o a. E aí você encontra a primeira dificuldade, porque em todas as opções você tem palavras ali que são palavras monossílabas. Então, em todas as opções você tem palavras monossílabas. E aí você já começa a se preocupar, você já começa a ficar um pouquinho mais tenso, né? Porque, cara, aparentemente todas elas, né, são palavras que são acentuadas pelo mesmo motivo. Mas não, tá, pessoal? Você veja que a regra que determina a acentuação gráfica das monossílabas é quando termina em A, E ou O. Ou as, es e os. Como acontece com já, com e, claro, com nós aqui, né? Agora, só cuidado, pessoal, que o a também aqui, né, uma oxítono terminado em a. Agora, a diferente é o tem. Léo, por que aquele tem ali está com acento?
Cuidado, tá, pessoal, com o verbo ter e com o verbo vir e os verbos que derivam deles. Esses verbos, pessoal, olha só, vou colocar aqui, ó. Ele tem. E eles têm. Ele vem e eles vêm. Veja bem, pessoal, aqui, vou colocar o verbo ter aqui, ó. Eles têm e eles têm. Esse verbo ter, ele não recebe acento por ser um monossílabo. Ele recebe acento porque está no plural. Tudo bem? Então, o verbo ter, ele vai receber acento porque está no plural. Até porque, pessoal, o monossílabo terminado em não recebe acento. É por isso que a palavra trem não tem acento. O monossílabo terminado em não tem acento. A regra da monossílaba terminar em A é O, ou as, es, os. Beleza? A, como acontece com já, como acontece com pá, como acontece com lá. O fé, pé, o nós, o pó, né? São palavras que são palavras monossílabas acentuadas, monossílabo tônico. Tudo bem? O tem, ele só recebe acento para marcar o plural. E esse plural você não pode esquecer, tá, pessoal? Isso vai acontecer com o verbo ter e vir. Por exemplo, ele vem e eu preciso marcar o plural com acento circunflexo. Você veja aqui, pessoal, que nós temos palavras que têm o mesmo som, tá vendo? Mas uma coisa você precisa saber, tá, pessoal? Não existe na língua portuguesa uma palavra que esteja sendo usada da mesma forma, um verbo que esteja sendo usado da mesma forma no singular e no plural. Não existe isso. No português, todo verbo tem que ter uma diferença entre singular e plural. Todos. Todos os verbos precisam ter uma diferença entre o singular e plural. A diferença é que no verbo ter e vir, essa diferença não é no som. Ele tem, eles têm, o som é o mesmo, mas eu preciso marcar o plural com acento circunflexo. E isso vai acontecer com os verbos que derivam do verbo ter também, ó. Ele mantém é acento agudo, eles mantêm circunflexo. Ele obtém acento agudo, eles obtêm circunflexo. Ele contém acento agudo, eles contêm circunflexo. Com o verbo vir também, ó. Ele advém acento agudo, eles advêm acento circunflexo. O assunto convém acento agudo. Os assuntos nos convém acento circunflexo, beleza? Ó, intervém ou intervém. Beleza? Então, cuidado, tá, pessoal? Tem que ter diferença entre o singular e plural. Então, o acento ali só tá ali por conta de ser um verbo que esteja no plural. E não é a mesma coisa, não é o mesmo acento, não é o mesmo motivo, não é a mesma justificativa dos demais, tudo bem? Já é, nós e a são acentuadas simplesmente por serem monossílabos tônicos terminados em a, o, ou as, es e os. Tudo bem? Gabarito, letra D. Vamos para a próxima. Olha só que questão difícil. Veja bem. Nos Estados Unidos, 63% da diferença salarial de recém-formados é devido ao tipo de curso universitário. Na Itália, é 51%. E aí, queridos, olha só que interessante aqui. Veja bem, ó. Ele diz que no período acima, a segunda ocorrência de vírgula se justifica também por. Queridos, olha só que interessante, ó. Presta atenção. Você tem essa vírgula aqui que é a primeira, a segunda é essa aqui. Ele quer por que esta vírgula se encontra aqui. Vamos ver? Olha só, nos Estados Unidos, 63% da diferença salarial de recém-formados é devido ao curso universitário. Na Itália, bom,
aquela vírgula ali, pessoal, é o seguinte, tem dois motivos que você pode justificar a presença daquela vírgula ali, tá? O primeiro, tanto que ele colocou aqui, se justifica também por, tá vendo? Ó? Porque realmente há dois motivos que você pode justificar ali, tá? E aí, pessoal, é o seguinte, o que vai acontecer aqui, pessoal, olha que interessante, né? Vou pegar aqui. Na Itália é 51%. Essa questão é muito difícil. A IDECAN banca complicada, né? Mas veja bem, pessoal, nos Estados Unidos, 63% da diferença salarial de recém-formados é devido ao tipo de curso universitário. Na Itália, a diferença salarial, vou botar aqui, ó, a diferença é 51%. Então você veja que essa vírgula aqui está sendo colocada aqui para omitir esse elemento que já foi citado dentro do texto, né? E aí, pessoal, é o seguinte, veja bem aqui, você tem um termo aqui que está sendo substituído por uma vírgula e esse termo ele já foi citado, tá vendo? O nome disso é uma figura de linguagem. Você conhece essa figura de linguagem? Quase não aparece em prova, né? Mas, pessoal, quando você omite um termo que já foi citado dentro do texto, você tem o que a gente chama de zeugma, tá, pessoal? É uma espécie de elipse. A zeugma é a elipse de um termo que já foi citado. E aí a letra B vai ser, sim, o nosso gabarito. Gabarito letra B. Mas, queridos, que questão difícil. Questão extremamente difícil. Muito difícil, tá? Porque a letra A também poderia te trazer ali uma resposta bem interessante, né? A letra A também poderia te trazer ali uma resposta interessante, uma resposta legal, né? Por quê, pessoal? Olha só que interessante. Aqui você tem o na Itália, que é um adjunto adverbial, né? E aí a letra A ele diz construir a sequência, né? Constituir a sequência uma expressão adverbial. Bom, a letra A também poderia trazer como uma resposta, né? Porque você tem uma expressão adverbial. No entanto, pessoal, você sabe que o português não é matemática e muitas vezes eu tenho que encontrar a melhor resposta. O que ocorre ali, pessoal? Primeiro que aquela expressão adverbial ali na Itália, que é o adjunto adverbial de lugar, é um adjunto adverbial que a gente chama de pequeno porte, ele é pequenininho. Logo, a vírgula ali não seria necessária para você colocar o isolamento do adjunto adverbial. E no mais, pessoal, constituir a sequência uma expressão adverbial. Não há uma sequência ali de advérbios, né? Eu acho que a prova poderia evitar esse tipo de conflito, mas a melhor resposta é realmente a letra B. Porque existe, sim, a supressão de uma expressão que já foi citada. E quando você se trata de quando você tem a expressão de um elemento que já foi citado, você tem a zeugma. Então, a letra B é a resposta que é incontestável. No entanto, pessoal, a letra A também é uma resposta que poderia aparecer na sua prova. Eu acho que se não tivesse a letra B como gabarito, a letra A seria escolhida o gabarito dessa questão. Mas, enfim, português não é matemática e em muitas situações você vai ter que encontrar a melhor resposta sim, tá? Mas como aquele adjunto adverbial é pequeno e eu não entendi na letra A o que ele quis dizer com a sequência, constituir a sequência, enfim, parece ter até um erro gramatical aqui na letra A, né? Constituir a sequência uma expressão adverbial, né? Enfim, poderia constituir a sequência de uma expressão adverbial, né? E aí são advérbios um seguido do outro, uma sequência de adjuntos adverbiais. Enfim, né? A letra A está mais ou menos, a letra B é a resposta que está 100%,
Você vai marcar sempre a 100%. Ah, Léo, não concordo. Deixa para você não concordar depois que você for aprovado. Por enquanto, você não brinca com a banca porque isso não vai mudar, tá? Infelizmente, isso não vai mudar. Gabarito letra B, tudo bem? Número 3. Além disso, não há garantia de que a valorização de certas características traga resultados econômicos positivos para as empresas. Aí ele diz, assinale a alternativa em que a alteração do segmento destacado no período acima tenha sido feita em respeito à norma culta. Ele quer em respeito à norma padrão da língua portuguesa. Não leve em conta as alterações de sentido, não precisa, né, alterar sentido ali. Ele diz assim na letra A, não poderiam haver garantias. Queridos, prestem atenção. O mesmo erro da A está na letra B. O que vai acontecer aqui? Esse verbo aqui, pessoal, não há garantia. É como se eu dissesse também que não existe garantia. Pessoal, quando você tiver o verbo haver, esse verbo aqui, essa questão já era mais tranquila, porque assim, o verbo é um verbo muito batido. Se você está começando a estudar agora, tudo bem não saber. Mas se você já é concurseiro há algum tempinho, com certeza esse verbo aqui você já sabe, porque não existe nada em prova que caia mais do que esse verbo. Queridos, o verbo haver, quando ele estiver no sentido de existir, quando ele estiver no sentido de ocorrer, quando ele estiver no sentido de acontecer, esse verbo, ele vai ser um verbo que a gente chama de verbo impessoal. O verbo haver, quando ele estiver no sentido de existir, ele é um verbo impessoal, diferente desses aqui, tá? Esses aqui não, esses verbos são normais, são verbos pessoais. Léo, o que você quer dizer com verbo impessoal? Queridos, o verbo impessoal é um verbo que sempre vai se apresentar para você no singular. Tá? O verbo haver, quando ele estiver no sentido de existir, ele sempre vai ter que estar no singular, porque ele não tem sujeito. Então você grava assim, ó, verbo impessoal, sem sujeito, sem plural. Verbo impessoal, sem sujeito, sem plural. Mesmo se eu colocasse ali garantias, lá no enunciado, teria que ser não há garantias. E não hão garantias. Eu não posso colocar no plural, tudo bem? Então o gabarito ali, tá, pessoal, precisa ser realmente no singular. E aí, cuidado! Quando você tem uma expressão tipo essa aqui, ó, o que é isso aqui? Isso aqui é uma locução verbal em que o verbo haver é o verbo principal. Tá vendo? O verbo haver, quando ele for o último verbo da locução verbal, quando ele for o verbo principal, ele vai fazer com que toda a oração seja, toda a expressão, toda a locução verbal seja impessoal. Ou seja, não pode ter plural de jeito nenhum. Então, pessoal, cuidado com a locução verbal tipo deve, haver, pode haver, está havendo, há de haver e vai embora, tá? Então, deve haver, pode haver, está havendo, há de haver. Então, essas expressões aqui, tá, pessoal? Essas locuções verbais precisam estar sempre no singular. Porque quem manda ali é o verbo haver. E esse verbo haver, tá, pessoal, é o verbo impessoal, sem sujeito, sem plural. Beleza? Então, aqui, pessoal, o verbo haver faz com que toda a locução fique no singular. Então, não é poderiam haver, é poderia haver, deveria haver, há de haver, está havendo. Ah, professor, mas eu coloquei garantias ali. Cara, escuta o que eu estou falando. Toda a locução precisa ficar no singular, tudo bem? Ah, professor, por quê? Porque o verbo haver é o principal. Se é o verbo principal, é ele que manda. E ele é verbo impessoal, sem sujeito, sem plural. Beleza? E aí segue. Letra A e letra B você elimina. E a letra E também vai eliminar, né? Porque não haveria
garantias. Não haveria garantias. O verbo haver, no sentido de existir, é um verbo impessoal. No entanto, pessoal, cuidado, porque essa expressão, essa locução, ela vai ficar sempre no singular se você tiver o verbo haver como um verbo principal. Se for o verbo existir, tudo normal, queridos. Devem existir, podem existir, estão existindo, hão de existir. Então aqui a locução verbal, quando o verbo existir é o verbo principal, ou seja, o último verbo, aí a locução pode estar no plural. Basta que depois você tenha um termo no plural, como por exemplo, vou colocar aqui pequenininho, garantias. Então, pessoal, o certo é deve haver garantias, pode haver garantias, poderia haver, deveria haver, está havendo, há de haver garantias. Agora, se você coloca o verbo existir, garantias passa a ser o sujeito. E sendo o sujeito, o que você tem que fazer? Concordar o verbo com ele. Então, devem existir garantias, podem existir garantias, estão existindo garantias, hão de existir garantia, haviam existido garantias, e assim vai, tá? Ah, professor, mas haviam existido garantias? Pode? Claro que pode. Queridos, em nenhum momento, nenhum professor no planeta falou para você que o verbo haver não teria plural. O verbo haver pode ter plural. Ele só não pode ter plural se estiver no sentido de existir. Não há nenhum problema em falar. Os alunos haviam chegado cedo. Os alunos haviam revisado a matéria. Não há nenhum problema falar isso. O verbo haver aí não está no sentido de existir. Os médicos o haviam por louco. Os médicos o consideravam louco. Os alunos se houveram com o professor. Não tem nada no sentido de existir, então está no plural, tranquilamente, porque vai ter sujeito, vai ser um verbo normal como outro qualquer. Queridos, gabarito, letra C. Não haviam de existir garantias. Isso aqui é uma locução verbal e o verbo principal é o verbo existir, logo pode ter plural, porque garantias está no plural. Logo, garantias é o sujeito. E aí a regra básica de concordância verbal, né? O verbo precisa concordar com o sujeito. Aqui teria que ser hão de existir garantias, tá? Gabarito, letra C. E, por enquanto, né, pessoal, 3 questões aí que são questões que não são questões fáceis, né? Olha aí, ó. Assinale a alternativa em que a palavra mais no texto desempenhe um papel... Cuidado, tá, pessoal? Daqui a pouco eu explico aquilo ali. Desempenhe um papel adjetivo e não adverbial. Primeira coisa, pessoal, é o seguinte, olha só. Vou pegar um slide em branco aqui para ficar melhor. Ó. Queridos, preste atenção no advérbio. Por que o nome do advérbio é esse? Pessoal, o advérbio ele tem esse nomezinho aqui porque ele foi feito para exercer uma modificação no verbo. Advérbio. O ad, tá, pessoal, é um prefixo que significa junto, né? O ad é um prefixo que significa ao lado. Então, o advérbio é ao lado de verbo. Tudo bem? Show de bola? Ao lado de verbo. Então, o advérbio é um modificador de verbo. Ele sempre vai modificar um verbo. Mas existe um tipo de advérbio que pode modificar também o adjetivo, certo?
Ou pode modificar também um outro advérbio. Qual? É o advérbio de intensidade. O advérbio de intensidade é o único que pode modificar adjetivo e também um outro advérbio. Como assim, professor? Olha só. Os alunos, ele falou da palavra... Qual palavra ali? Ah, não lembro. Daqui a pouco a gente volta para a questão. Os alunos estudaram muito. Eu acho que é o muito ali, né? Ou mais, não lembro. Mas é a mesma coisa, ó. Os alunos estudaram muito. Esse muito aqui, ó, está modificando um verbo. Estudar é verbo. Esse muito aqui, pessoal, é um advérbio de intensidade. Agora, ela está muito bonita. Quando eu falo que ela está muito bonita, esse muito está intensificando não o verbo estudar muito, mas sim muito bonita. Está intensificando o quão bonita ela está. Bonita é adjetivo. Logo aqui você tem, mais uma vez, um advérbio de intensidade. Eu poderia falar também que nós chegamos muito cedo. Esse muito está modificando o advérbio de tempo cedo. Logo, esse muito também é um advérbio de intensidade. Agora, quando eu falo que não temos muito tempo, veja que esse muito está modificando o tempo. Não temos muito tempo. Mas tempo, pessoal, é um substantivo. Opa! Se modificou substantivo, não é advérbio. O muito ali não pode ser um advérbio, porque o advérbio modifica um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio não substantivo. O muito aqui, pessoal, é um pronome indefinido. Agora, por que a questão ali disse que o... Não sei se é o muito, acho que é o mais, eu esqueci. Mas por que a questão ali disse que tem função adjetiva? É o seguinte, pessoal. O pronome, às vezes o pronome, o numeral, quando essas palavras acompanharem um substantivo, eles são chamados de pronomes indefinidos, no caso ali um pronome indefinido adjetivo. É um pronome adjetivo, é um pronome que acompanha o substantivo, entendeu? E aí você vai ter ali o seu pronome indefinido, tá? Vamos lá, ó. Assinale a alternativa em que a palavra mais no texto desempenha um papel adjetivo e não adverbial. Bom, vamos ver quando é que ele não modifica. Aqui, ó, pode, ó, advérbio, né? Vamos ver quando ele não modifica verbo, adjetivo ou outro advérbio, entendeu? Vamos ver. Reduza ainda mais, ó. Reduza mais. Está modificando o reduza. Esse mais aqui está modificando o verbo. Então você vai ter aqui, ó, o mais. Deu um exemplo muito parecido lá, né? Acabei com a questão. Ficou muito fácil, né? Mas tá bom. Aqui está modificando o verbo, então é advérbio. Gerações mais antigas. Esse mais está modificando o adjetivo.
Então é advérbio de intensidade. Trabalhadores mais velhos. Velho também é adjetivo. Então aqui também vai ser um advérbio de intensidade. Salários mais semelhantes. Semelhantes, iguais, é adjetivo. Então aqui também você vai ter um advérbio. Então você eliminou todas as opções. Olha aqui, ó, por mais tempo. Engraçado, né? Foi sem querer, né, pessoal? Acabou ficando muito parecido, né? Que até o exemplo que eu dei foi com tempo, né? Mas poderia ser qualquer coisa. Mas aqui é substantivo. Se modifica substantivo, não é advérbio. Mas professor, vai anular, porque aqui é um pronome indefinido e não um adjetivo. Não, não anula não, porque ele não falou que é adjetivo, ele falou que exerce papel adjetivo. Tá, pessoal? E ele quis dizer o quê? Aquilo ali é um pronome que acompanha o nome, que acompanha o substantivo. Quando a palavra acompanhar um substantivo, ela tem papel adjetivo. Simplesmente ali nós temos um pronome adjetivo. Né? Gabarito, letra E. É o único que não é advérbio, tá? A próxima. E mesmo com o envelhecimento demográfico contínuo, é improvável que esse mecanismo reduza ainda mais a diferença salarial de gênero, já que desde 1995 a diferença entre a classificação salarial média de homens e mulheres jovens é mínima. Bom, e mesmo com o envelhecimento demográfico contínuo, é improvável, aí ele quer a função desse que, né? No trecho acima, as duas ocorrências do que destacado se classificam respectivamente como. Queridos, olha só, aqui nós temos o que. E aí você já sabe, né? É improvável que esse mecanismo reduza ainda mais a diferença salarial entre de gêneros, né? Bom, é improvável isso. Queridos, se você traça uma barra diante desse que aqui, e depois dessa barra você troca pela palavra isso. Quer ver? Vou dar mais exemplos aqui. Ó. Se eu falasse assim para você. Ó. É importante que você esteja bem focado. É importante que você esteja bem focado. Queridos, é importante isso. Se você troca toda a oração por isso, o que é que você tem? Você lembra o macete, né? Troquei toda a oração por isso, você vai ter uma oração subordinada substantiva. Então, o que nós temos aqui é uma oração subordinada substantiva. Essa oração, ela normalmente é introduzida por uma conjunção integrante, que é o que ou o se. Então, esse que aqui é uma conjunção integrante. É importante isso. Nós temos uma conjunção integrante ali. Gabarito, conjunção integrante. Então, nós temos uma conjunção integrante. Letra B, letra C ou letra E. Né? E aí depois, pessoal, aqui, tá? É um detalhezinho que, enfim, é aquilo que eu falei lá naquela questão 2. Não adianta você se revoltar com a banca. Você precisa se adaptar à forma como ela cobra as questões. Muitas vezes a gente não concorda, mas não cabe a nós concordar ou não, tá? Não cabe ao aluno, não cabe ao candidato, você tem que chegar lá e fazer o que tem que ser feito, é isso. Não adianta, não vai adiantar você reclamar, não adianta você ficar de mimimi, não adianta você ficar se vitimizando, não vai adiantar, entendeu? Então, é engolir e fazer. Mas o ideal ali nessa questão, pessoal, não era ter grifado só o que. Ali não é só o que. Aqui é o já que, né, pessoal? Queridos, o já que é uma conjunção subordinativa causal. O já que, pessoal, ele dá uma ideia de causa, tá? Então, uma conjunção subordinativa causal, tá aqui, ó. Ele vai te dar uma ideia de causa. Quer ver? Aquela música, já que roubou nossas fotos. Não sei se a música é isso, né?
Tem uma outra que eu lembro a letra. Já que você não me quer mais, eu vou espalhar meu amor por aí. Cara, já que você não me quer mais, eu vou espalhar meu amor por aí. Olha como já que você não me quer mais dá uma ideia de causa. Olha só. Eu vou espalhar o meu amor por aí porque você não me quer mais. Eu vou espalhar o meu amor por aí já que você não me quer mais. Visto que você não me quer mais. Na medida em que você não me quer mais. Uma vez que você não me quer mais. Tudo bem? Então, ali nós temos, tá, pessoal? A letra C como gabarito. Nós temos uma conjunção subordinativa. Só que não é só o que. Teria que ser o já que, entendeu? Então, assim, é uma questão que, assim, não dá pra gente ficar reclamando, mas fazer o quê? É tipo assim, né? O que a gente pode fazer? Tem que responder e é o gabarito, né? Mas tinha que ter grifado o já também. Número 6, olha só que interessante, ó. Ele grifou esse aqui, tá? É a mesma prova, tá vendo? Mesmo texto, ó. E ele diz assim, olha aqui, ó. Ou seja, a diferença entre os rendimentos médios de uma sociedade não nos informa muito sobre questões ligadas à igualdade de gênero. E mesmo com o envelhecimento demográfico contínuo, é improvável que esse mecanismo reduza ainda mais a diferença salarial de gênero, já que desde 1995 a diferença entre a classificação salarial média de homens e mulheres jovens é mínima. E ele diz assim, ó, no período acima, o pronome destacado desempenha papel. Que maneiro, né? Primeira coisa, pessoal, letra A e letra B você vai eliminar, porque dizem exatamente a mesma coisa. Pessoal, deítico e esofórico significam exatamente a mesma coisa. O que é isso, professor? Bom, uma referência deítica ou uma referência esofórica é quando o referente está fora do texto. Queridos, quando o referente está fora do texto, você tem uma referência esofórica, ou o que a gente chama de referência deítica. Por exemplo, se eu falasse assim, ó. Queridos, aqui, hoje o tempo está nublado. Você só vai entender exatamente o que eu quero dizer se você trouxer duas informações de fora do texto. Quer ver? Vou colocar aqui, ó. Hoje, o tempo está nublado aqui. Olha só, quando eu falo para você, hoje o tempo está nublado aqui, você só vai entender exatamente o que eu quero dizer aqui se você trouxer para a sua mente duas informações. Primeiro, você precisa saber que dia eu gravei essa aula. Para você saber que dia é hoje. Que dia que eu gravei essa aula? Porque talvez você não esteja assistindo essa aula agora. Talvez você esteja assistindo essa aula depois que eu já gravei. E aí, que dia que eu gravei? Então você tem que trazer essa informação ali, que dia é hoje. E o aqui também. De onde é que eu estou falando? Aí você precisa trazer uma informação de fora do texto. Você vai falar, pera, o professor é do Rio. Então certamente ele está falando que lá no Rio, na cidade onde ele mora, você tem uma referência ali que é o aqui, né? Então você tem que trazer uma informação de fora do texto. Então você tem que saber que dia que eu estou falando, né? E você tem que saber de onde é que eu estou falando. Então você tem que trazer informações de fora do texto para você saber. Isso é o referente deítico ou o referente esofórico, entendeu? Agora, anafórico, catafórico
Epanofórico, pessoal, epanofórico, você vai eliminar. O que é isso, cara? O epanofórico. Epanofórico, pessoal, é um estilo de texto em que você usa a mesma palavra iniciando os parágrafos, ou iniciando os versos ali. Pode ser usado muito em poema e em música, né? Por exemplo, é pau, é pedra, é o fim do caminho. É um... Tá vendo? Você começa sempre com é. Se eu faço um texto, no dia de hoje, teremos muito conteúdo. No dia de hoje, falaremos sobre muita língua portuguesa. No dia de hoje, você mudará o seu futuro. No dia de hoje, tá vendo? Eu começo os parágrafos, períodos ali, sempre com a mesma expressão, né? Isso é um epanofórico. Não tem nada a ver. Então, ali você tem o anafórico ou catafórico. Pessoal, o anafórico é quando você tem o referente antes. O catafórico é o referente depois. Queridos, esse mecanismo, eu não tenho o texto todo aqui porque o texto era muito grande, mas esse mecanismo ali, com certeza ele faz referência a um mecanismo que já foi citado no texto. Não é esse rendimento não, tá? Ó, vamos ler direito. Ó. Ou seja, a diferença entre rendimentos médios de uma sociedade não nos informa muito sobre questões ligadas à igualdade de gênero. E mesmo com o envelhecimento demográfico contínuo, é improvável que esse mecanismo reduza ainda mais a diferença salarial. Esse mecanismo é um mecanismo que foi citado anteriormente no texto, tá? Não vejo como o envelhecimento contínuo sendo esse mecanismo, não. Mas é um mecanismo que foi citado no texto. Até porque, pessoal, quando você vai usar os pronomes demonstrativos para fazer essa referência, o pronome demonstrativo com SS faz a referência anafórica, se refere ao que está antes. Para fazer referência ao que está depois, tem que ser o pronome com ST, tudo bem? É só você se lembrar, tá, pessoal? Pronome demonstrativo com SS faz referência ao que está antes. Com ST faz referência ao que está depois, tá? Então só pode ser uma referência anafórica aqui, gabarito letra C. Ele faz referência ao que está antes, tá? Por exemplo, se eu falo assim, ó, ordem e progresso, esse é o nosso lema. Esse pronome esse faz referência a ordem e progresso, tudo bem? Agora, eu poderia falar para você o seguinte, ó. O nosso lema é este, ordem e progresso. Ó, o este, o pronome com ST faz referência ao que ainda vai ser dito. Gabarito, tá, pessoal? Letra C. Letra C, com certeza, tá? Vamos lá. Assinale a alternativa que contém pronome pessoal corretamente indicado. Ele quer a correta. Não há nada além de desprezo entre eu e você. Não, tá, pessoal? Entre eu e ela, né? Desculpa. Pessoal, após a preposição entre, não se usa nem eu nem tu, tá? É entre mim. Entre mim e você, entre mim e ti. Então, após a preposição entre, não se usa eu e tu. Ou eu ou tu, né? Entre eu e tu, não. Entre mim e ti. Entre mim e você. Entre mim e ela. Enfim, só não pode eu ou tu. Então, você elimina aqui. Vim aqui te fazer um convite. Pô, te, pelo amor de Deus, né? Te fazer um convite. Meu pai me deu esse... Marcar essa aqui também maluco, não é possível. Se fores a festas, iremos então contigo. Bom, se tu fores, vamos contigo, tá certo. Geraldo veio me dar. Pô, pessoal, aí ele veio me dar um recado, né? Queridos, pelo amor de Deus, né? Essa aqui, quem... a IDECAN não é uma banca fácil. De jeito nenhum. Mas essa questão aqui estava fora do normal de tão tranquila, né? Então, as opções estão... A letra A talvez desse pra você dar uma confundida. Agora, você marca qualquer uma que não seja a letra A, cara, aí você realmente precisa não só estudar, mas ler um pouquinho mais, tá? Precisa também. Pega um livrinho aí pra ler, um livro bom, alguma coisa, né? Pra você ir praticando, cara, porque tá ruim. 8. Assinale a alternativa cuja regência verbal está correta. Ele quer a correta. Vamos lá.
A moça a que o nadador encontrou estava imersa em sua leitura. Pessoal, não, né? Nada justifica a presença dessa preposição a. Ó, a moça, quem encontra, encontra alguém. É verbo transitivo direto. Então é a moça que o nadador encontrou. Você veja que aquele verbo encontrar não pede a preposição a. Haveria aquela preposição a ali se o verbo exigisse. Por exemplo, a moça a que o narrador... Eu li nadador, né? Nada a ver. A moça a que o narrador se referiu. A moça a que o narrador se referiu. Porque quem se refere a. Então, ali você vai ter o gabarito errado. Não pode ser letra A, porque o verbo encontrar não pede preposição a, né? Então, você vai eliminar. Tudo bem? A casa a que o narrador chegou pertencia a um rico comerciante. Pessoal, a letra B não tem nada de errado, né? Por quê? A casa a que o narrador chegou. Não esquece, quem chega, chega a algum lugar. Chegou à casa. Apareceu a preposição aqui, ó. Tá certo, tá? Lembrando que quando o elemento da frase pedir a preposição, você precisa colocar. Ó, o livro de que era lido. Cara, o livro era lido. Não tem nada pedindo essa preposição de. Teria, se fosse assim, ó. O livro de que gosto. O livro de que preciso. Aí sim, tudo bem? Os olhos da moça, aos quais eram negros. Queridos, os olhos eram negros. Não tem nada pedindo a preposição a. É os quais ou que eram negros, né? Geraldo, no qual era irmão daquela jovem. Queridos, ele era irmão daquela jovem. Não tem nada pedindo essa preposição em aqui, ó. Então tem que ser o qual ou simplesmente o que. Veja que o único elemento que pede a preposição está na letra B. Essa aqui também, se você já assistiu a aula de pronome relativo lá na plataforma, cara, essa aqui você também realmente teve facilidade, né? Então não são todas as questões que são extremamente difíceis, não. Há questões que são realmente mais fáceis, né? Gabarito, letra B também. Vamos para a 9 aqui. E ele diz assim, ó. Assinale a alternativa que contém a correta função sintática da palavra que. Queridos, olha só que interessante, né? Olha aqui, ó. Preste atenção. Os avultados rendimentos necessários ao luxo que sua família ostenta na corte. Ao luxo, o qual sua família ostenta na corte. Esse que aqui, pessoal, é um pronome relativo, certo? Esse que ali, ó, é um pronome relativo. Sendo um pronome relativo, você precisa entender que todo pronome relativo tem uma função sintática. Professor, como é que eu vou fazer para saber a função sintática do pronome relativo? Bom, é o seguinte, pessoal, eu vou... Ó, copiar aqui, ó. Eu vou fazer um negócio aqui. Eu ganho mais espaço, né? Beleza. Queridos, olha só. Como é que você vai fazer para saber a função sintática do pronome relativo? Bom, esse que aqui é o seu pronome relativo, né? Ao luxo o qual sua família ostenta na corte. Esse que aqui é um pronome relativo. Sendo um pronome relativo, ele vai sempre fazer referência a uma palavra ou uma expressão anterior. No caso aqui é o luxo. O que você vai fazer? Você vai pegar essa frase aqui e vai substituir esse que por essa palavra a que ele se refere. Está se referindo ao luxo, não tá? Então você vai reescrever essa frase substituindo, ó. Sua família
ostenta o luxo na corte. Queridos, sua família ostenta o luxo na corte. Você pegou o que e você substituiu por o luxo. A função sintática do luxo é a função sintática do que? Vamos lá. Quem é que ostenta esse luxo? Sua família é o sujeito. Ostentar, queridos, é um verbo transitivo direto. Logo, o luxo tem função sintática de objeto direto, que é o complemento desse verbo. O verbo que pede um complemento é verbo transitivo. Sem preposição é verbo transitivo direto. Logo, este pronome relativo aqui, ó, também exerce a função do luxo ali, que é objeto direto. Então, você precisa reescrever essa frase, tá? Reescreve a frase e acha a função sintática da palavrinha que você colocou no lugar do que você vai achar o seu gabarito. Tudo bem? Tranquilo? Então, você tem ali a função do que sendo uma função de objeto direto. E eu acho que nós temos o nosso gabarito, né? Porque ele disse que é objeto direto. E o gabarito, então, só pode ser a letra A. Tudo bem? Olha só. Tinha um desses talhes flexíveis e lançados que são hastes de lírio. Queridos, esse que é um pronome relativo, está no lugar de talhes flexíveis, né? E aí você vai colocar, ó, talhes flexíveis são hastes de lírio e vai lá. Você vai ver que talhes é sujeito e não predicativo do sujeito. Então, esse pronome relativo aqui é sujeito. Entendeu? Mesma coisa assim, ó. Uns toques artísticos que se revelavam. Os quais? Esse que é pronome relativo. Você vai trocar por uns toques artísticos. E aí você vai dizer, ó, uns toques artísticos se revelavam. Sujeito também, no objeto direto. Depois está aqui, ó. O trajo, ainda minimamente avaro dos encontros que ocultava. Bom, ele ocultava os encantos que ocultava. Ele ocultava os encantos. Então, você tem aqui, ó, objeto direto. Ocultar é verbo transitivo direto. Ocultava os encantos. E aí você vai ter isso aqui como objeto direto, não sujeito. E depois, a menina feia e desgraciosa que eu deixara 2 anos antes. Quem deixa mais uma vez alguma coisa ou alguém. Eu deixava essa menina feia. Isso aqui seria objeto direto e não indireto. O gabarito é a letra A, tá bom? Mas, queridos, é claro que aqui, tá? Você precisa assistir a aula de funções do que, tá? Precisa. Você viu que aqui, em 9 questões que a gente fez, 2 questões de funções do que. Você precisa assistir essa aula, porque cai muito, tudo bem? Cai o tempo inteiro, tá? Então, não deixa de assistir essa aula, não. Na verdade, cada tópico do seu edital, você não vai só revisar, fazer questão. Tem que assistir a aula e fazer muitas questões sobre aquilo, né? Depois ele tem aqui, né, pessoal, mais uma questãozinha, né? E ele quer a palavra que é correta, né? Queridos, a palavra é tão esquisita que até o PowerPoint aqui deu como errada, né? Mas, pessoal, primeiro, a palavra é empecilho e não empecilho, tá errada, entendeu? Empecilho é empecilho, tá? E também não é assim, né? Com I, ó. Então tá com E. Mas é empecilho, assim. Enxurrada é com X mesmo, tá? Depois de em, você usa X, a não ser que derive de cheio, como encher, enchente, né? Então aqui, ó, X. Ojeriza, tá, pessoal? É com J mesmo, né? E já matou, né? E remissão realmente é com SS, né, pessoal? Então o gabarito é a letra E. Tá? E ali é questão de ortografia, né? Questão esquisita, né? Pessoal, bom, você sabe, né, que a IDECAM realmente não é uma banca assim das mais fáceis, mas espero que você arrebente aí na prova, que tenha uma preparação 100% adequada e
Que Deus abençoe aí a vida e a trajetória de vocês. Tamo junto. Quem puder, né, pessoal, segue a gente lá no Instagram. Meu Instagram é prof_, botar aqui, ó. @prof_ Leonardo Martins. Beleza? Então, quem puder, segue a gente lá no Instagram, prof_ Leonardo Martins. A gente também faz muitas lives lá, né? Dá sempre alguma diquinha. Tamo junto, pessoal. Um forte abraço. Que Deus abençoe a vida e a trajetória de vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.